e às vezes a gente não percebe. Quando a gente vai ver, a gente está exatamente desse jeito e somos roubados. Então, já falamos aqui sobre depressão, já falamos sobre ansiedade, pânico, né? Já falamos de perdão e nós já falamos de sentimento de culpa. E em nome de Jesus, hoje trazendo mais um tema para você. E eu tenho orado, tenho buscado a Deus para a gente falar, né, conversar, buscar uma palavra de Deus para temas que, principalmente nesse período de isolamento, nesse tempo, do coronavírus, esse inimigo invisível, tantas notícias chegam e nós, nesse isolamento, começamos a desenvolver, muitas vezes, algumas malignidades, sabe, vamos sendo roubados da nossa alegria, da nossa força, até mesmo da nossa fé, mas nós não vamos nos entregar. Eu não sei como você acordou, como você começou a sua segunda-feira, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Por isso, chegou o momento de nós compartilharmos aquilo que está no coração de Deus para o teu coração. E hoje o tema vai ser desânimo. Meu Deus, eu fiquei pensando esse final de semana, a gente teve semana passada a distribuição das nossas cestas básicas para milhares de pessoas, porque em todo o Brasil nós tivemos essa ação social do Expresso Salvação, não apenas levando o alimento, que é muito importante nesse momento, mas levar uma palavra, uma esperança para aqueles que são, né, desprovidos de muitas coisas. E eu louvo a Deus porque foi uma semana muito agitada, preparando as cestas básicas. Tivemos também, toda sexta-feira, como nós fazemos, a distribuição das quentinhas para as pessoas que estão, né, na situação de rua, não tem como receber um alimento, e nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou, para a gente amar a Ele acima de todas as coisas, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu quero agradecer e louvar a Deus, nós fizemos aqui o programa na sexta-feira, eu e o Bispo Abud, e mais uma vez eu quero agradecer todos que trabalharam, se envolveram, doaram seu quilo de alimento, cesta básica. Que Deus te abençoe, te recompense e te dê cada vez mais, né? Como ontem recebemos a palavra da multiplicação, que o Senhor possa multiplicar todas as coisas na sua vida para que você possa também continuar ajudando aqueles que precisam, ajudando a obra de Deus, ajudando o ministério, porque embora a igreja ainda não esteja, né, fazendo os seus cultos, nós estamos ali clamando no altar por você, pela tua família, pelos pedidos de oração que nós sempre colocamos aqui o WhatsApp para você colocar o seu pedido. E aqui também, aqueles que nos assistem pelo Face, já pode escrever e nós anotamos, estamos clamando por você 3 vezes o dia. Nós temos no altar das nossas igrejas um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus clamando. Então não deixe de enviar os seus pedidos para 21 98899 1079. E como eu falei, foi uma semana muito agitada e eu não tinha nem parado para pensar qual seria o tema de hoje, segunda-feira, que nós tratamos de temas especiais, como amanhã também o Bispo Abud vai falar sobre princípios, sobre essência, e você vai aprender a ter essa caminhada com Deus com sucesso. E hoje nós vamos falar sobre desânimo. É muito natural, é muito comum, nesse período principalmente, nos tempos difíceis, onde nós estamos, né, limitados na questão de trabalho, de estar com pessoas que a gente ama, essa liberdade de ir e vir, enfim, tudo isso vai causando, né, um desânimo, um abatimento, uma tristeza, um cansaço, que mais do que tudo isso que nós estamos vivendo, é toda essa carga espiritual, essa guerra espiritual que estamos vivendo diante desse inimigo invisível.
fora as notícias ruins que nós recebemos, nós acompanhamos pessoas perdendo entes queridos, e nós temos orado, nós temos clamado, nós temos recebido, eu, bispo, muitos pedidos de oração, e nós nos compadecemos de todas essas pessoas que estão passando por um luto, estão passando por perdas, pessoas perdendo seu emprego, pessoas distantes, começando a ficar mesmo enfermos na alma, e até sendo hospitalizadas por consequências dessas enfermidades que vão nos afetando, pelo isolamento, pelo distanciamento, pela falta, né, de notícia e a falta de perspectiva daquilo que talvez você já tinha planejado para esse primeiro semestre. E teve que mudar tudo teve que, né, paralisar, mas isso não significa que você não vai viver. A gente pode estar adiando um pouquinho, ou talvez tendo até que mudar radicalmente os nossos planos, mas nós precisamos buscar em Deus um caminho, porque a palavra fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Mas, infelizmente, chega o dia às vezes difícil, o dia ruim, o dia da perda, o dia de estar distante, porque a palavra fala que há tempo para todas as coisas. E eu quero, em nome de Jesus, querido ouvinte, você que está me acompanhando aqui, que você possa, sabe, abrir o teu coração e não deixar que essas preocupações, que esse desânimo, esse abatimento, essa infelicidade, essa tristeza que muitas vezes vem, e às vezes assim, chega numa hora, você está lá fazendo alguma coisa, ou você está, sabe, já acordando. Aliás, eu quero perguntar para você, como é que você tem acordado todos os dias? E eu vou começar a ministrar essa palavra ao teu coração, e que você possa abrir os teus ouvidos e deixar a palavra de Deus entrar, para que ela possa fazer você acreditar que tem um caminho que Deus vai abrir na sua vida. E por mais que você possa olhar à sua volta e não enxergar nada, o Senhor vai te dar condições de você se levantar e se renovar e receber um novo ânimo em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar, tem 2 versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A palavra diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, bom ânimo é o oposto de desânimo. Então, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando para você que ele tem falado a palavra de Deus para você, para que você tenha paz nele e você receba bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo, ele já venceu. E um outro versículo, o Salmo 27, versículo 14, que diz: espera no Senhor, anima-te, olha lá, está falando de novo, tenha bom ânimo, se levante, não fique aí desanimado, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Amém? Que esta palavra entre no teu coração, que esta palavra entre no teu espírito agora e ela produza fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje o nosso tema é desânimo. E, com certeza, com a palavra de Deus, nós vamos aprender a vencer o desânimo. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Até para a gente identificar se realmente eu estou desanimado ou não. Às vezes, a gente tem uma preguiça, né? Às vezes você fica com preguiça, você tem ali as suas obrigações, você tem algo para fazer e aquele dia, às vezes, você está um pouco preguiçoso. Vamos dizer que a preguiça é irmã do desânimo, mas é diferente. O desânimo é algo que, além da preguiça,
além daquela coisa de você não ter esse ânimo, essa força, essa falta de vontade, o desânimo traz uma paralisação, o desânimo traz um abatimento e pode levar até a depressão, tema que a gente já falou aqui nesse programa. E eu quero falar para você, como é que você tem acordado? Não estou falando, pode ser que tem dia que você acorde melhor, pode ser que outro dia você acorde não tão bem, mas eu estou falando geralmente, como é que você tem acordado? Como você acorda? Qual é o sentimento que te acompanha quando você está acordando? Então, geralmente você tem, assim, aquela falta de vontade de fazer as coisas, é diferente de preguiça que eu falei. Às vezes tem dia que a gente está mais preguiçoso, foi dormir um pouquinho mais tarde, ou trabalhou muito, enfim, qualquer situação. E aqui nós vamos entender o que significa o desânimo, porque às vezes nós estamos passando por situações que fazem a gente ficar desanimado. Às vezes você está passando aí por um problema financeiro, você está passando, quem sabe, né, até por uma enfermidade, ou está com medo de pegar o vírus, já acorda com aquele sentimento de falar, ai meu Deus, é mais um dia, as coisas não se resolveram. Ou você ouviu tantas notícias ruins que você não consegue ter boas perspectivas da vida. E aí você acha que você não vai conseguir. Quando você tem, muitas vezes, uma autoimagem negativa, porque a pessoa que se enxerga sem capacidade, ela vai ter a tendência de ficar mais desanimada. Ela vai ter a tendência de ficar menos disposta. E eu preciso entender que aonde a gente centraliza a nossa energia é exatamente as áreas que nos dá prazer. Nós estamos vivendo esse momento difícil, bem complicado, e que muitas coisas que a gente tem vontade de fazer, que nos dá prazer, está sendo, né, tirado, está sendo arrancado de nós. Por exemplo, estar às vezes com um familiar, poder sair, fazer uma atividade física, ir trabalhar, produzir. Então, o que acontece? Só estou ajeitando aqui porque tem um probleminha com a luz, mas vamos dar certo aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Tem pessoas que conseguem. Por exemplo, se eu estou com preguiça, hoje eu estou meio preguiçoso e tal, aí vai começando o dia, você começa a ficar, né, um pouco mais desperto, e aí você vai e faz as coisas. Quem está desanimado não tem vontade, tá, né, numa condição pior que a preguiça, porque a preguiça faz você, naquele momento, não querer fazer alguma coisa, mas depois alguma coisa te anima, você começa a se levantar, você toma um banho, você vai fazer os seus afazeres, e aí de repente a preguiça passa. Mas o desânimo é algo que me rouba, que rouba a minha energia. Por quê? Porque se eu não tenho essa fonte de prazer, significa que a minha energia começa a ser tirada. Porque o nosso campo de energia, o nosso campo, né, de força, de vitalidade, de disposição, está exatamente na maneira que eu estou pensando. E não é por acaso que a palavra fala em Provérbios que como o homem se imagina em sua alma, assim ele vai ser. Como você tem pensado sobre você mesmo? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer nada agora, eu estou impossibilitado. Talvez esses pensamentos não sejam produzidos por você mesmo, mas é um pensamento que está sendo um pensamento coletivo. As pessoas estão assim, aí você começa a entrar em inconformidade. Tá todo mundo desanimado mesmo, aí tá todo mundo assim mesmo, sem saber o que fazer, tá todo mundo dentro de casa. E isso começa a trazer um sufocamento, começa a trazer, né, uma prisão domiciliar. E aqueles que às vezes precisam sair e tem que sair, ficam com medo de se expor ao vírus,
a se contaminar, tem medo de trazer o vírus para sua casa, porque tem pessoas dentro da sua família, e a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso. E isso vai trazendo um desânimo. Desânimo é um estado de quem se mostra desanimado. Óbvio. É desestimulado. Você não tem estímulo. Porque olha o que a gente está vivendo, olha o que a gente está passando. Desalento. Ou seja, você não consegue ver as coisas melhorarem. E aí você fica ali numa lentidão, fica, né, numa letargia, você fica esmorecido e sem vontade, sem energia, porque muitas vezes no seu pensamento você fala: eu não estou com vontade, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, e por assim vai. E hoje nós precisamos entender o que Jesus falou. Ele falou: eu tenho falado essa palavra, eu tenho deixado a minha palavra para vocês, para que vocês tenham paz. Então, querido, nós precisamos deixar que os nossos sentimentos estejam equilibrados, em paz. Porque um dos motivos da gente ficar desanimado é que a gente está numa guerra interior. A gente está vivendo um conflito interior, coisas que não se resolvem, coisas que não se definem, coisas que não melhoram, e você fica, sabe, nesse pensamento ocioso, repetitivo, e isso vai te causando o quê? O roubo da tua força, da tua energia, porque a energia, a força que você tem, você está gastando nessas coisas ruins. E Jesus falou: eu tenho vos dito isso para que vocês tenham paz. Se tem uma coisa que a gente precisa é paz, não é porque a gente está dentro de casa, que a gente não está em contato com esse vírus, que a gente vai ter paz. Porque às vezes dentro de casa você está vivendo um conflito aí, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com quem você está convivendo, e você não consegue ter paz, porque você está nesse turbilhão de coisas, nesse turbilhão de sentimentos que estão tirando você, né, do teu equilíbrio, do teu bom senso, do teu estado, vamos dizer assim, normal. E a palavra aqui no Salmo 27 diz: espera no Senhor e anima-te. Querido, eu tenho falado isso. Esse é um ano de nós esperarmos. Isaías falou: esperei com paciência no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a nossa força vai ser renovada, ou seja, eu não vou estar desanimado, sem força, mas eu vou receber força esperando no Senhor. E esse é o sentimento que Deus quer te dar. E ele diz: e Deus fortalecerá o teu coração. Espera e anima-te. Então, a esperança não vai fazer eu ter alegria. A espera não vai fazer eu ficar desanimado, mas a esperança vai me dar força para eu continuar. Amém, queridos? Vai me dar capacidade para eu ficar animado. Não é o fato de eu estar esperando que eu vou ficar desanimado. Eu sempre costumo dizer, e aqui quando a gente prepara as nossas férias, as nossas viagens, que a gente precisa em família, o nosso descanso, eu já começo as férias preparando ela. E eu já vou ficando animada antes mesmo de estar no período de descanso com a minha família, porque eu estou à espera de chegar o momento de fazer a viagem. Mas eu já estou animada, me preparando para ela. E esse é o momento que você precisa se preparar para o tempo que vai chegar, porque tudo isso, queridos, vai passar. Esse tempo de espera vai passar. E como é que você vai sair desse momento de crise? Como é que você vai recomeçar, retomar a sua vida, o seu trabalho, se você não planejou, se você não sonhou, se você não colocou as suas metas, os seus objetivos? Porque, querido, amanhã, semana que vem, pode ser que tudo isso mude. E aí você ficou
nesse ostracismo, você ficou nesse desânimo, você ficou aí paralisado e você não fez planos, você não planejou, porque você gastou a tua energia em coisas ruins. Você gastou a tua energia pensando o pior. E eu quero, assim, falar 3 pontos aqui para você, que uma pessoa que está desanimada, ela geralmente não tem motivação, mas eu quero despertar você hoje, para que você se levante e fale, acabou esse desânimo na minha vida. Sabe quem tem que dar um basta? Você, querido ouvinte, você que está aqui no Facebook. E talvez você não esteja todo dia desanimado, mas tem dias que você se sente roubado, você não tem energia, por quê? Porque ela foi sugada, porque ela foi arrancada de você, porque Deus todos os dias te dá força, te dá vitalidade, te dá energia para você vencer esse dia. E se você não se apropriou disso, é porque você se entregou àquilo que é o pior, e você não buscou e não contou com aquilo que Deus tinha, ou a energia que você tinha para aquele dia, você usou, gastou em outras coisas. E não aproveitou esse dia, essa energia para aquilo que realmente você precisa. Mas hoje, a palavra de Deus vem ao teu coração para que você possa, em nome de Jesus, dizer, eu não vou me entregar mais a esse desânimo. Eu não vou mais ficar desse jeito, mas eu vou, em nome de Jesus, buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. E a primeira coisa que eu preciso entender é de onde vem esse desânimo. Eu já falei aqui, você perdeu alguma coisa, né? Um luto, perdeu o emprego, ou uma notícia que você está esperando não chega, esse momento difícil que estamos vivendo, então tudo isso são situações que nos levam ao desânimo. E principalmente quando a adversidade se torna tão complexa, ou seja, tão complicada, tão difícil, que você não consegue lidar com ela. Então, o que você faz? Você desiste. E você fica com esse desânimo que você fala assim, isso aqui é maior do que eu. Isso aqui é mais poderoso do que eu. Isso aqui é mais forte do que eu. Então, você faz o quê? Você entrega os pontos. E quando você se entrega, gera uma frustração. Porque você não conseguiu ou pensa que você não consegue. E aí gera uma grande frustração. E hoje nós vamos falar 3 pontos importantes para nós vencermos o desânimo. Então você vai agora falar, Senhor, eu não quero ficar mais nesse estado de desânimo. Eu não quero ficar mais nesse estado de abatimento, de tristeza, sem energia, sem motivação, sem enxergar que tem um caminho, um futuro para mim. Eu não quero mais ficar assim. Essa é a primeira coisa. Você não aceitar e não se conformar de estar assim. Ponto. Você não quer? Amém. Então vamos juntos saber como é que a gente vai vencer. Eu não posso querer por você. Você tem que falar, eu não quero ficar mais desanimado. Eu quero ter bom ânimo. Eu quero que o Senhor realmente me dê tudo aquilo que eu preciso para passar por esses dias maus e sair do outro lado mais forte do que eu entrei. E não acabado, destruído, né? E ainda me sentindo mal por não ter aproveitado esse tempo, de ter, de repente, feito planos, de ter me preparado para o tempo que vai começar em nome de Jesus. Porque se existe o tempo da tristeza, do choro, do distanciamento, tem o dia da alegria, tem o dia de estar perto, tem o dia da gente viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, se prepare para esse tempo. Amém? Então, a primeira coisa, enxergue a vida como ela é. Então, ou seja, eu vou enxergar, eu vou realmente ter consciência
de que estamos passando por dias difíceis, estamos nesse isolamento social, então eu preciso entender que algumas coisas estão acontecendo por causa disso. É um momento difícil, é uma guerra que estamos enfrentando. Então eu estou enxergando que existe realmente um tempo difícil, mas eu vou ter fé para enxergar que esse tempo vai passar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência que é um momento diferente de outros momentos. Aliás, o único na história, porque por tudo que a gente já estudou, a gente nunca viu, até teve algumas coisas parecidas, mas isso atingiu o mundo inteiro. E até no períodos de guerra, alguns países não estavam em guerra, enfim, mesmo na guerra mundial, nas duas guerras mundiais, a gente viu, era um momento difícil, mas agora foi algo que nos pegou de surpresa e deixou, né, todos assim nessa situação. Então, eu vou enxergar a vida como ela é, mas eu vou ter fé de saber que eu vou passar por esse dia, como a palavra fala aqui, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu não vou me entregar ao desânimo. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e nós vamos colocar esses 3 pontos muito importantes. Eu quero aqui ler na Bíblia, Neemias, capítulo 2, versículo 13. Estou abrindo aqui. Fala que Neemias, ele estava no exílio, ou seja, ele não estava em Israel. O povo tinha sido levado no cativeiro e ele estava ali trabalhando no reinado do rei Artaxerxes. Ele era um rei pagão, ele não era cristão, na verdade ele não era judeu, e ele soube que Jerusalém, que tinha sido destruída, estava numa condição, as pessoas e o povo que tinha escapado daquele exílio estavam destruídos, eles estavam ali em grande opróbrio, ou seja, em muita, muita miséria. E Neemias, ele era o copeiro, ele era o mordomo, vamos dizer, de luxo do rei. E ele pediu para ir para Jerusalém para reconstruir a cidade, na verdade, os muros, e ali começar a restaurar aquele povo que tinha ficado ali, que não tinha força para nada. Eles estavam realmente destruídos como povo judeu, né, porque tinha sido levado no cativeiro, e quem escapou estava ali vivendo miséria. Eles não acreditavam mais em nada, eles estavam ali abatidos por toda e qualquer situação, onde os inimigos aproveitaram aquele momento de fraqueza e estavam ali dominando a cidade de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, qual a primeira coisa que Neemias faz? Neemias, ele vai para os muros da cidade, onde tudo estava destruído. E aqui fala, de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, da porta do monturo, cada porta tinha um nome. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então, tudo estava destruído. Então, nós estamos falando de um cenário muito parecido com o que estamos vivendo hoje, claro, nas suas devidas proporções. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas Neemias, ele tinha o desejo, ele tinha aquilo que foi despertado nele, o desejo de reconstruir, mesmo no caos. E nós precisamos trazer esse sentimento para dentro de nós. Mesmo diante do caos que estamos vivendo, nós precisamos ter sonhos, projetos, objetivos, para que realmente aquilo que foi destruído na nossa vida, seja um trabalho, seja, enfim, um projeto seu, pessoal, familiar, algo que você tinha planejado e não deu certo, ou você vai adiar, ou realmente foi todo destruído. Ele tinha esse punch, ele tinha esse desejo de ir contra a maré. Sabe nadar contra a maré? Enquanto todo mundo está indo para uma direção, você está indo uma direção oposta, porque tem dentro de você uma força, uma fé,
uma disposição, um bom ânimo. Eu posso definir Neemias como esse homem que não estava olhando para as suas circunstâncias, porque ele era um copeiro do rei, ele não tinha dinheiro, ele estava em outro país, mas ele enxergou que era possível. Então, eu vou encarar a realidade, tendo a certeza que pela fé eu vou vencer o impossível. E Neemias chegou lá e no versículo 17 diz, então lhes disse, Neemias disse para todas aquelas pessoas, né, os sacerdotes, os nobres, os magistrados, e ele falou assim, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser pessoas em grande miséria, destruídos, a ponto de não termos força e nem capacidade mais de pensar que somos capazes de vencer o que está diante de nós. E essa palavra eu quero deixar no teu coração, querido. Depois, se você puder, leia o livro de Neemias. Porque a Igreja Renascer em Cristo, a visão, é a visão de Neemias, é uma visão de reconstrução. E o que nós vamos precisar fazer neste momento, não só depois quando tudo isso acabar, mas desde já, reconstruir aquilo que foi destruído na nossa vida. E eu te pergunto, o que foi destruído na sua vida? O que foi destruído, o que causou e tem causado esse desânimo, esse abatimento? Então, vamos fazer como Neemias. Vamos olhar. É necessário que sejamos realistas. Claro, nós não vamos ficar fingindo que não existe. Tem uma guerra, tem um inimigo, tem algo que eu preciso enfrentar. Porque não adianta fugir do problema, porque ele não vai se resolver. Eu preciso ir para cima dele e buscar uma direção para resolvê-lo. E identificar o que nós podemos fazer. Então pare agora e pensa diante de tudo que você já passou, já viveu. Ao invés de você se achar coitado, ao invés de você se vitimizar, ou achar um culpado para tudo isso, foque, coloque a tua energia e comece a fazer um planejamento. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer de bom nesse tempo? Para minha família, para o meu casamento, para mim mesmo, para os meus filhos, para um trabalho talvez que eu vou correr atrás, eu vou reerguer esse trabalho, eu vou retomar esse trabalho, eu não sei. Mas o Senhor, Ele está fazendo despertar no nosso coração esse novo ânimo. Porque se algo veio e te desanimou, nós vamos buscar essa força em Deus para ter ânimo novamente. E sonhar os nossos sonhos, antes mesmo dele acontecer. A planejar aquilo que nós temos como objetivo de vida, seja em qual área for da sua vida. Comece a escrever o que você deseja, ore em cima desse projeto, fala, Deus, confirma isso que eu desejo fazer, mostra os teus sinais, me abençoa, me prospera. Coloque a tua energia para você sonhar, planejar, e enxergar que tem futuro para você, como nós ouvimos ainda no início desse programa, o louvor do Renascer Praise. Haverá bom futuro e a minha esperança não será frustrada. Então se levante. A palavra fala que Neemias foi inspecionar. Ele foi olhar aonde ele precisava consertar, onde estava quebrado, o que material ele ia usar. Então comece a planejar e a olhar e chame você mesmo. Como Davi falou, porque está abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim, espera, pois em Deus, pois eu ainda o louvarei. Fala para dentro de você, por que você está assim desanimado? Se levante, o teu espírito vai falar para a sua alma que está aí abatida, desanimada, ou chorando por uma perda, mas você vai se levantar, porque Davi, quando ele viu tudo perdido, ele se reanimou, ou seja, ele buscou um ânimo
que havia sido perdido, ele estava desanimado a ponto de chorar. E Neemias, quando viu tudo aquilo lá, o que ele fez, ele chamou aquelas pessoas. E ele falou: deixemos de ser opróbrio. E você vai falar para você, essa semana, esse mês, enquanto durar esse isolamento social, eu vou deixar de ser uma pessoa desanimada, abatida, triste, e eu vou me levantar, em nome de Jesus. Em segundo lugar, para nós vencermos o desânimo, eu preciso me automotivar. Preste atenção que eu vou falar para você. Tem pessoas que ficam esperando alguém fazer alguma coisa por elas, para elas terem motivo ou terem, enfim, ânimo para fazer alguma coisa. Não, você não vai depender de ninguém. Você vai se automotivar. Você vai falar para dentro de você: eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho o Senhor da vida dentro de mim. E Ele falou que Ele me dá paz. E Ele vai fortalecer, Ele vai me levantar e fortalecer o meu coração, para que em nome de Jesus eu me levante. Então se automotive. Neemias era uma pessoa automotivada. Aqui no versículo 27, acho que é do capítulo, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, é do capítulo 3. Perdão, só aqui para eu poder me encontrar. Ele não se entregou diante daquilo que ele estava vivendo. E aqui no versículo Neemias 4, 6, fala assim, assim edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Então, ele tinha força para trabalhar. O povo passou a ter força para trabalhar. Que povo que era? Aquele povo desanimado. Aquele povo que estava em opróbrio. Então, das cinzas nós vamos renascer. Nós vamos tirar força, porque da fraqueza nós vamos tirar força. Diga ao fraco: eu sou forte. Então a gente não vai esperar ter força para achar que tem força, mas a palavra fala que da fraqueza nós vamos tirar força. Então você vai tirar forças hoje, porque Neemias, ele se automotivava, amém? E ele fez o povo acreditar que era possível reedificar aqueles muros que tinham sido destruídos. E eu quero aqui te motivar, eu quero aqui falar para você: se levante e vá reconstruir aquilo que foi destruído na sua vida. Você foi desligado do seu trabalho, você vai, em nome de Jesus, procurar um trabalho, você vai, em nome de Jesus, enxergar que tem um caminho de Deus para você, amém? E você vai se automotivar, você não vai esperar que ninguém faça algo por você, você mesmo vai fazer por você, amém? E nós vemos aqui no versículo 10, que aquele povo, de novo, volta a ficar desanimado. Eles começaram a ter força. E às vezes acontece com a gente. Por um tempo a gente vai tendo forças, mas depois vai passando os dias, a gente vê uma situação aqui, a gente começa a passar por uma luta ali, e aí de novo a gente fica desanimado. E aqui a palavra fala que o povo voltou a ficar desanimado. Mas novamente, Neemias levantou aquele povo, versículo 10 do capítulo 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, ou seja, tinha poucas pessoas para muito trabalho, e eles já estavam cansados de fazer, eles tiveram ânimo para começar, mas chegou um determinado momento, eles começaram a se sentir cansados, e aí eles começaram a falar: de maneira que não podemos edificar mais o muro, e o desânimo faz isso, faz você parar as coisas na metade. Você às vezes até tem força, até tem energia, até tem boa vontade de começar a fazer uma coisa, mas chega no meio do caminho,
você começa a desanimar. Acontece isso com você? Então, nós vamos aprender a nos reanimar no Senhor. E quando eles falaram isso para Neemias, olha o que os inimigos deles começaram a pensar e a falar deles, desses que estavam ali já cansados, que estavam querendo parar no meio do caminho. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disto e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha como o inimigo, o diabo, é oportunista. Ele quer entrar no teu casamento quando você parar e desistir de lutar por ele. O inimigo vai querer entrar na tua saúde quando você começar a sentir tudo isso e começar a deixar os seus sentimentos serem assolados pelo medo, pela tristeza, pela ansiedade. O inimigo começa a entrar e começa a trazer confusão, enfermidades para você. Olha como o inimigo sabe, quando você já não tem mais um posicionamento de oração, de jejum, nesse período você não ouve mais a palavra de Deus, dá aquele desânimo, hoje eu não vou assistir o Quarentena de Vida, hoje eu não vou assistir o Toque de Vida, hoje eu não vou ouvir a live. E isso vai trazendo o quê? Brechas, vai abrindo brechas para que o inimigo encontre oportunidade para fazer o quê? Parar a obra que você começou, a obra que Deus começou na sua vida. Então, queridos, em nome de Jesus, não vamos parar, não vamos desanimar. Nós já estamos encerrando, nós vamos orar, mas eu quero trazer esse último tópico aqui. Então, primeiro, eu vou encarar a realidade, eu vou olhar aquilo que eu preciso fazer, eu vou ver aonde eu preciso ir lá, colocar minha mão, eu vou me organizar, eu vou fazer um planejamento e eu vou buscar força no Senhor e eu vou conseguir, amém. Segundo lugar, eu vou me automotivar, eu vou buscar, quando eu sentir que eu estiver cansado, quando eu começar a achar que eu não tenho mais força e eu já estou, né, no meio do caminho, não, eu vou olhar e falar, não, eu cheguei até aqui, eu não posso parar. Eu tenho que ir até o final e eu vou terminar essa obra. Eu não vou desistir em nome de Jesus. E eu vou me automotivar em nome de Jesus. Amém? E por último, eu vou colocar a minha vida na presença do Senhor para que eu possa ter força. Mas eu vou buscar isso. Não apenas sozinho, porque, queridos, às vezes sozinhos nós não conseguimos. Tem pessoas que tem o primeiro passo, o segundo passo. Mas tem pessoas que não conseguem sozinhas. Elas precisam de ajuda. E é impressionante porque aqui no texto de Neemias ainda, no versículo 16 em diante, o que eles precisaram? Eles precisaram se unir. Porque quando eles começaram a ficar cansados, sem forças de terminar aquela obra, os inimigos já vendo oportunidades para atacar e fazer a obra parar. Eles Neemias, ele trouxe o povo para uma unidade. Então eu quero dizer para você, queridos, às vezes sozinho você não vai conseguir ou vai conseguir chegar até um determinado ponto. E às vezes você vai precisar de alguém que ore com você, que te ajude, que faça um aconselhamento. Você vai precisar, às vezes, fazer uma cura interior. Nós temos, né, as células virtuais, onde você vai ser acompanhado por um pastor, por uma pessoa de Deus. Você é uma mulher, você vai ter uma discipuladora no Mais Que Ver, você vai poder ter alguém que te ajude com oração, que fale uma palavra. Nós temos o aconselhamento e as visitas online. Então, você vai precisar de mais, porque a parte que você tem feito tem sido bom, você está indo, mas chega em um determinado momento, você não sente mais força de continuar. E aqui no versículo 16, fala assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos,
arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos. Uma das mãos fazia a obra. Então estava a pá lá para construir, para trabalhar. O muro não podia parar. E com a outra mão eles estavam com a espada, segurava a arma. Então, ou seja, agora eu vou parar para lutar contra esse inimigo. Não, agora eu vou parar e vou construir essa área da minha vida. Não, eu vou segurar a espada e a pá na minha mão, porque eu vou lutar contra esse inimigo invisível, eu vou lutar e eu vou vencer toda essa crise, mas eu vou trabalhar os meus sonhos, eu vou trabalhar as áreas da minha vida que foram destruídas, eu vou colocar minha mão na massa, literalmente vou construir, reconstruir aquilo que foi destruído. Amém, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos dá a direção, ela nos dá a estratégia, e a gente não vai ficar abatido e desanimado. E olha, o versículo 21, depois leia o livro de Neemias, você vai ficar maravilhado. E aqui fala, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, e nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com as armas à sua direita. Ou seja, eu vou dormir, eu vou descansar, mas quando eu acordar, eu já vou estar revestido de força para o combate, para a guerra, para os desafios que eu tenho que enfrentar. E essa palavra hoje vai quebrar todo o desânimo, todo o abatimento, tudo aquilo que está roubando a tua energia, a tua fé, a tua esperança, os teus sonhos, as promessas de Deus. Se vieram e destruíram e colocaram fogo nos muros, nas portas e destruíram tudo aquilo que você tinha, o Senhor hoje te dá força para você reedificar. Esse é o momento de nós nos reconstruirmos. Nós vamos reconstruir, nós vamos nos reinventar. Você vai começar a pegar tudo aquilo que foi assolado na tua vida e você vai começar a colocar tudo no lugar, porque o Senhor vai te dar força. E nessa unidade, eles se juntaram e juntos eles tiveram força para terminar. E a palavra de Deus diz que em 52 dias, num tempo recorde, impossível aos homens reconstruir aqueles muros que eram muito largos e grandes, que estavam destruídos, porque o Senhor deu força, porque o Senhor deu ânimo para o trabalho. E você vai ter força e ânimo, porque o Senhor derrama paz e Ele vai te fortalecer, fortalecer os teus braços, o teu coração, para que você viva em nome de Jesus esse novo tempo, que você começa a reconstruir a partir desse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Nós começamos o programa, os 10 minutinhos, então estamos acabando, né? E tem aqui alguns pedidos de oração. As pessoas que colocaram pelo Face, a Isis Souza pede oração, porque ela está em isolamento, ela e a sua irmã, e seu sobrinho está com Covid-19. E ela falou, eu creio na cura, e nós também cremos, em nome de Jesus, Isis, amém? A Cláudia Regina Santos, ela pede, faleceu a sua mãe, e nós vamos estar orando pela vida da Cláudia,
em nome de Jesus, Cláudia, que o Senhor console o teu coração e de toda a sua família, que o Espírito Santo venha agora e te abrace, porque a gente sabe que só Ele vai poder te sustentar nesse tempo difícil, e nós vamos orar como igreja pela sua vida. Aqui pela rádio também, algumas pessoas enviaram seus pedidos de oração, a Karina, o Gabriel, o Anderson Gonçalves, a Tânia, João Maria, Emília, Marlene e Cristina estão pedindo oração e nós vamos estar orando. O Tiago Santos também sempre pede, nós oramos por você, Tiago, pela vida profissional e pela sua família. Também nós temos aqui uma pessoa que pede oração pela família e pela paz e o fim da pandemia, em nome de Jesus. A Ana de Magé também, querida, que sempre envia aqui os pedidos de oração, vamos estar orando, amém? E nós cremos que vai acabar essa pandemia, vamos orar, estamos clamando no altar e você também pode orar, e nós vamos como igreja estar orando juntos também. A Seandra também Araújo, querida, está sempre também aqui com a gente, sempre manda um recadinho aqui no meu direct, né, no @RosanaBud, glória a Deus. Ela pede oração para Deus livrar a família dela, o marido Renato, que estão indo, né, trabalhar e precisa dessa cobertura, amém. Maria Oliveira de Araújo está com uma doença também do coronavírus, e ela já agradece pela oração, nós vamos estar orando, Seandra, viu, querida? A Marcela também Silva, ela pede oração, porque ela precisa vender um automóvel, e ela também pede para um casal que está com suspeita de coronavírus, nós vamos orar em nome de Jesus, e que o Senhor tenha misericórdia, amém? Então, alguns pedidos que nós já recebemos, vamos continuar recebendo, é só você enviar para 219-8899-1079. Então, todos vocês que enviaram os pedidos de oração, você que está acompanhando agora, ao vivo, aqui pela rádio, pelo Facebook, ou mesmo pelo canal do YouTube, ou você que vai assistir este programa posteriormente aqui na página do Facebook do Renascer Hall Rio de Janeiro, vamos orar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e essa oração vai tocar a tua vida agora, vai tocar a vida dessas pessoas. Nós temos orado, e nós vamos aqui, todos esses nomes estão aqui no meu celular, estão no meu caderno, e nós oramos por vocês e clamamos, e nós vamos crer, porque agora chegou o momento da oração, a oração da fé. A palavra fala, se tiver alguém enfermo, e às vezes a enfermidade, como eu falei do desânimo aqui, de outras coisas, ela é uma enfermidade na alma, então chame uma autoridade espiritual, eles vão orar pelos enfermos, e eles vão ser curados, se tiver cometido pecado, serão perdoados, porque essa oração vai libertar, vai salvar e vai curar a vida de todos vocês. Feche os seus olhos, pare o que você está fazendo e coloque agora a tua mente, o teu coração e fala, Deus, eu quero receber esse novo ânimo, esse bom ânimo. Eu não quero mais ficar prostrado, eu não quero ficar mais abatido, eu não quero ficar mais desanimado por situações que não se resolvem, por notícias difíceis, tristes, por perdas, lutos que eu tenho vivido. Senhor, me cobre com teu sangue. Eu rejeito agora todo ataque do inferno, todo dardo inflamado do maligno, que tocou, que me atingiu e que me abateu. Eu quero hoje, agora, debaixo desta palavra, me reanimar no Senhor. E como Neemias e como Davi, buscar em Deus a minha força, a força para eu me colocar de pé. Eu repreendo agora todo o mal que tocou a minha vida, todo o mal que tocou áreas da minha vida. Eu repreendo agora. Fala, saia em nome de Jesus.
Se você puder, fala agora o nome das coisas que você tem vivido. Senhor, nós colocamos cada um desses pedidos de oração. Eu coloco essas vidas e te peço, liberta, Senhor. Tira o peso, tira o cansaço, tira o desânimo, tira o desespero do coração. Consola aqueles que perderam familiares, amigos. Espírito Santo, entra nesses corações, entra nessas casas. Tira, Senhor, a morte, tira o medo, tira, Senhor, esta enfermidade, o vírus, Senhor. Oh, meu Pai, que saia agora aqueles que estão contaminados, que vivam o milagre, a reversão, tira as dores, sopra agora o fôlego de vida. Não permita, Senhor, que essas vidas sejam destruídas, mas nós oramos em concordância, nos unimos em fé e declaramos o milagre, a cura do Senhor agora. Abre portas de trabalho, Senhor, dá os sonhos, os projetos, abençoa a vida profissional, financeira, familiar, o casamento, Senhor, e cada um que se propõe a partir desse momento de começar a planejar o seu futuro, dá a tua direção, dá o escape, e faça com que todos recebam agora a paz e o ânimo que fortalece o coração e faz os teus filhos ficarem de pé. Eu oro, eu abençoo a cada ouvinte, Senhor. Entra e traz salvação, traz libertação. Aquele que está afastado, volte para os teus caminhos e vive experiências contigo. Aquele que não te conhece, entra agora e se manifesta como o Messias, o Salvador, aquele que vem para trazer vida e vida em abundância, Senhor. E renova mesmo a força daquele que está batido, enfraquecido, mas que debaixo da tua unção todo mal é quebrado e essas vidas recebem agora o teu poder, a vida abundante. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe a força do Senhor, que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Repete aí, a alegria do Senhor é a minha força. E eu recebo essa força em nome de Jesus, porque essa alegria, ela vai se manifestar a partir desse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, amanhã, às 15 horas, estamos aqui de volta com Quarentena de Vida. O Bispo Abud vai trazer sempre uma palavra para você sobre essência, sobre posicionamentos que vão te levar a uma vida espiritual, né? Vencedora, e você amanhã às 15 horas está aqui junto com o Bispo Abud, e pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã, nós estamos com o Toque de Vida Renascer, trazendo também uma palavra de Deus, oração, louvor, em toda a programação aqui da Rádio Gospel FM Rio de Janeiro. Você sempre vai ter a palavra de Deus, você vai ter louvor, oração, e não fique sozinho, fique junto com a gente. Se você precisar de um aconselhamento, de oração, é só mandar o WhatsApp para 988991079. É o WhatsApp da rádio e nós vamos te responder, vamos estar orando e nós vamos também colocar você, se precisar, numa célula digital. Se você é uma mulher que quer fazer parte também do projeto Mais Que Ver, e nós temos um acompanhamento, é maravilhoso esse projeto de discipulado, e você também vai poder participar. Nós temos sempre uma programação, né, aqui na Gospel, temos também transmissões ao vivo aqui, para você que nos acompanha pela página do Facebook, e nós vamos estar aqui amanhã às 15 horas. Eu quero lembrar você que sempre que tem o desejo de abençoar a obra de Deus, abençoar esse ministério que tem levado a palavra, a cura, alimento, sustento para tantas pessoas. Você pode enviar a sua oferta, se você tem um dízimo para entregar, se você deseja abençoar ou com uma cesta básica, ou com 1 quilo de alimento. Às vezes você não consegue levar até a igreja, em algum lugar que é onde a gente recebe esses alimentos, mas você gostaria de dar uma oferta. A cesta básica é por volta de R$60. Nós vamos ter, o mês que vem,
nova distribuição, e toda sexta-feira nós também levamos as quentinhas, o alimento para as pessoas que moram na rua e que têm tanta necessidade. Você também pode nos ajudar. O Bispo Abud vai passar para vocês a conta da Igreja Renascer em Cristo, a conta para você poder fazer a tua oferta, o teu dízimo, enfim, se você quiser ajudar com uma cesta básica, ou com um alimento, aquilo que Deus colocar no teu coração. Nós temos os transmissores, que precisamos estar sempre no ar para trazer a palavra de Deus. Nós temos, enfim, a necessidade da obra de Deus e aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Semeie, porque você vai viver a multiplicação do Senhor. O telefone do Bispo Abud é 21 99539 1560. Ele vai passar a conta para vocês, ele vai, né, direcionar direitinho o que vocês têm que fazer. Então, por esse WhatsApp, você vai poder estar contribuindo. E para nós encerrarmos, né, em nome de Jesus, você que é Gideão, continue honrando o seu carnê, continue sendo fiel, porque essa obra, né, você que é um Gideão, você mantém as obras assistenciais, você mantém os veículos de comunicação, a rádio, a TV no ar, e isso só é possível através da sua ajuda, Gideão da Conquista. Então, fique firme, honre, e Deus vai te ajudar. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, tudo aquilo que você se propor, a partir desse momento, fazer, o Senhor te prospere, te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos terminar sempre com o louvor. Fique com Deus e até amanhã, às 7 horas, Toque de Vida Renascer, e às 15 horas, Quarentena de Vida. Um beijo no teu coração e até mais. Por que tem que ser do pior jeito? Da pior forma? Isso é uma crise mundial, gente. É o mundo inteiro. Ninguém tem solução. Será que não é hora de você arrumar a tua vida com Deus? Será que não é hora de você parar? Chega de estresse, de brigar, de se irritar com o outro. Meu Deus, são as pessoas que a gente ama. Será que não é hora de parar e olhar para o céu? E buscar mais de Deus? Tem mais. Não ficou só no passado. Deus tem mais para frente. Deus tem mais para frente. Tem muito mais. Tem muito mais. Você não está trancado num quarto, 4 paredes. Tem muita gente que queria essas 4 paredes tuas. Em nome de Jesus, ouve a voz de Deus. Vi tua voz me chamando pra viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe asas. Som da tua voz, Espírito de Deus, voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Encontrei o meu lugar com a presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar com a presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver. Milagre que me faz viver.
mais cheio do Espírito, é um milagre. Encontrei o meu lugar, a presença. Ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver. Milagre que me faz viver. Milagre que me faz viver. Experimenta tirar um tempo de oração. Olha para o céu. Fala, Deus, fala comigo. Deus, me ensina a viver esse tempo, Deus. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, o meu futuro nas tuas mãos. Senhor, eu não vou brigar, mas me dá um caminho, um caminho no meio de tudo isso. Você vai ver, você vai ouvir vozes de anjos. O coração sincero, o coração puro, Deus não despreza. Seja tomado por esse ambiente do céu. Seja tomado. Obrigado por me permitir entrar na tua presença. Obrigado por me permitir desfrutar do teu Espírito. Obrigada, Senhor, por permitir que o meu coração seja cheio da tua glória, da tua segurança, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que o Senhor é poderoso para cumprir todas as promessas da minha vida. Obrigada, porque eu sei que cada um possa também encontrar este lugar. É para todo que crê. Encontrei o meu lugar, tua presença.